Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Quero levar os irmãos a uma meditação sobre as bênçãos de Deus, mas de uma forma diferente, né? Tendo como tema: não se engane com as bênçãos. Há muitas pessoas que se enganam com as bênçãos de Deus, né? Que se enganam na maneira que vem as bênçãos de Deus, né? E nós vamos trabalhar um pouquinho isso em cima de um texto que se encontra em Salmos, capítulo 106, Salmo 106, o verso de número 7 até o verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 106, 7. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Até aí. Irmãos, hoje a palavra bênção, ela é dita na igreja mais do que a palavra Jesus, muitas vezes, ou Deus. Bênção, 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 você vai ser abençoado, vem aqui que você vai ser abençoado, nós vamos orar por uma bênção, busque a sua bênção, corra atrás da sua bênção, e a bênção se tornou para as pessoas algo que a Bíblia não mostra que deve ser dessa maneira, né, que nós devemos enxergar. Nós não devemos correr atrás das bênçãos, nós não devemos viver pelas bênçãos, mas nós devemos ter uma outra atitude. Todos gostamos de ser abençoados e todos somos abençoados por Deus. Todos somos, né? A Bíblia diz que Deus abençoa tanto os justos quanto os injustos. Deus faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Então, todos são abençoados por Deus. A chuva vem sobre todos. Então, a bênção geral de Deus, ela alcança todas as pessoas em todos os lugares. Assim também como problemas e dificuldades e permissão que Deus dá para que coisas ruins aconteçam, né? Ou mesmo desígnios de Deus, né? De juízo, também vem sobre as pessoas, sobre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Muitas vezes recebemos consequências dessas coisas, né? Então, como devemos ver as bênçãos de Deus? Vamos lá. Primeira coisa que esse texto nos diz a respeito das bênçãos de Deus é que elas são geradas pela misericórdia de Deus. Nós somos abençoados pela misericórdia de Deus. Veja só, nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, né? O que Deus fez no Egito, Ele fez por causa da sua misericórdia, porque Deus é um Deus misericordioso. O que Deus fez na vida do povo de Israel, Ele fez por causa das suas misericórdias. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã, cada dia. As misericórdias de Deus são maravilhosas, né? Mas Ele nos abençoa por causa dela.
porque Ele é misericordioso. Né? Outro motivo que ele diz aqui que Ele abençoou, no verso 8 ele diz, mas Ele o salvou por amor do seu nome. Veja só, irmãos, Deus zela pelo seu nome. Tendo Deus dito, Ele cumpre. Quando Deus diz algo, Ele vai cumprir, independente daquilo que vai acontecer, se nós somos obedientes ou rebeldes. Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Por quê? Porque Ele ama o seu nome, porque Ele zela pelo seu nome, porque Deus é um Deus de amor, né? Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que não volta atrás, né? No sentido de que Ele vai cumprir os seus desígnios. Muitas vezes Deus muda, né, a sua ação, mas não muda o objetivo. Então, irmãos, Deus é um Deus fiel. E Ele faz o que faz por amor do seu nome. Ele o salvou por amor não das pessoas em si. Não que Deus não ame as pessoas, mas Deus salvou aquele povo por amor do seu nome. Porque Ele tinha um nome a zelar, importante, né? E para Ele demonstrar quem Ele é. Né? Ok? Então a bênção que você recebe, que eu recebo, Deus nos dá também por amor ao seu nome, irmãos. Ao nome dEle. Não ao meu nome, nem ao seu nome, mas ao nome dEle. Né? Tá entendendo? Então, muitas bênçãos que você tem recebido não é porque você é bom, porque nós somos maravilhosos. Não, é porque Deus é um Deus misericordioso e um Deus que ama o seu próprio nome. Terceira coisa, ele diz aqui, para lhes fazer notório o seu poder. Ou seja, Deus nos abençoa diante da multidão de pessoas, diante das nações, diante das pessoas que estão ao nosso redor, para demonstrar o seu poder. Isso é importante, irmãos. Né? Ele repreendeu o mar, Ele salvou-os do poder do inimigo, operou contra os inimigos, né? Extirpou ali os que estavam ali perseguindo Israel. Por quê? Para demonstrar o seu poder, para mostrar quem Ele é. E Ele faz isso nas nossas vidas. Ele nos livra do mal, Ele nos livra do diabo, Ele nos livra daqueles que se levantam muitas vezes contra as nossas vidas. Por quê? Para demonstrar o seu poder, para que fique claro aos outros que nós não temos condições, nós não tínhamos nenhuma condição, mas Ele é poderoso para agir em favor do seu povo. Isso é tremendo, irmãos. Então, as bênçãos que nós recebemos, elas não são sinal de que está tudo bem. Ah, eu sou abençoado porque eu estou fazendo tudo certinho, tudo legal. Sim, tem muitas bênçãos que vêm por causa disso. Né? A própria palavra de Deus nos diz que se você obedecer aos mandamentos do Senhor, se você o adorar, se você manter reto o teu coração, puro a tua vida, né? Virão sobre ti as bênçãos e tal, né? Estas e outras bênçãos virão sobre ti. Sim, nós recebemos bênçãos pela obediência, mas não quer dizer que eu sou obediente demais, então por isso que Deus me abençoa. A obediência é importante, porém, muitas vezes Deus vai abençoar por misericórdia. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não seríamos abençoados em nada, irmãos, porque somos pecadores. Se os nossos pecados nos separam de Deus, né, como que nós seríamos abençoados? É por causa da misericórdia dEle, da graça dEle, porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados. Então a misericórdia de Deus nos perdoa os pecados por Jesus Cristo, através de Jesus, e nós assim recebemos bênçãos de Deus. Nós recebemos a ação de Deus, a graça de Deus. Né? Glória a Deus por isso, que Deus é um Deus poderoso, que Deus demonstra o seu poder na nossa vida, como tem demonstrado na vida dos irmãos. Glória a Deus por isso. Mas não se gabe das bênçãos, não se exalte por causa das bênçãos, né? E nem faça das bênçãos ídolos para você. Eu estava lendo lá em Reis, né?
no capítulo 17 de Reis, se eu não estou enganado, a palavra diz ali que o povo de Israel estava ainda adorando, né? Adorando a serpente lá de bronze, Neustã. Eles estavam dando a ele, queimando incenso a essa serpente, aquela serpente que foi colocada para livrar o povo, para sarar o povo. Eles fizeram da bênção um Deus. Tome cuidado com isso, né? A bênção é para demonstrar o amor de Deus por você, para demonstrar a misericórdia de Deus, para demonstrar o poder de Deus. Não é para você se exaltar e nem para você fazer da bênção um ídolo. Somos abençoados por graça e não por méritos próprios. Nós não somos abençoados porque somos bons, mas por graça de Deus. Deus é gracioso, então você deve ter um coração grato a Deus, né? E veja só, qual a reação do povo com relação à ação de Deus. O povo não reconheceu que Deus estava fazendo aquilo ali porque Deus é misericordioso e maravilhoso, Deus é poderoso. Eles simplesmente viram o que Deus fez, eles louvaram a Deus, diz aqui que eles creram nas suas palavras e lhe cantaram o nome, mas foi uma crença rápida, uma crença passageira, foi um louvor passageiro, foi um louvor momentâneo, foi um louvor pela circunstancial, não é aquele louvor de reconhecimento de quem Deus é, de que Deus é poderoso, que Deus está sob controle de todas as coisas, que Deus é soberano. Não é o louvor pelo que Deus é o louvor pelo que Deus fez. Muita gente louva a Deus pelas bênçãos. Quando vem o momento da perseguição, da angústia, o momento que vem lutas, a pessoa para de louvar. Amado, não pare de louvar. Louve a Deus pelo que Ele é. Não faça como Israel, né? Israel louvou e diz aqui que no verso 13, cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Olha só, gente que não reconhece que a graça de Deus, a bênção de Deus, tudo que Deus dá é por generosidade do próprio Deus, né? Essa pessoa não é grata, essa pessoa não permanece. E o povo de Israel não permaneceu. Esqueceram das obras de Deus, esqueceram do que Deus fez e foram adorar bezerro de ouro, foram adorar Baal, foram se prostrar a outras coisas. Irmãos, nós temos que ter no nosso coração uma memória grata, uma memória do que Deus fez nas nossas vidas, entende? Entendendo quão Deus é maravilhoso, quanto Deus é gracioso, quanto Deus tem nos proporcionado a vida, a salvação, tem sido liberal para conosco, né? E eles não guardaram os desígnios de Deus, a vontade de Deus, ou a direção de Deus para a vida deles. Eles não aguardaram. Logo eles quiseram fazer as coisas pelas suas próprias mãos. Não confiaram no Senhor. Amado, nós precisamos de aprender a confiar em Deus e a esperar em Deus, aguardar os seus desígnios, aguardar a sua ação. Quantas vezes Israel se perdeu por causa disso? Os reis de Israel, Saul foi a fazer oferendas a Deus e não esperou Samuel chegar para fazer oferenda, por isso ele perdeu o reino. Tem muita gente perdendo a bênção real de Deus por não aguardar, por não esperar, né? E eles tentaram a Deus, aí Deus concedeu-lhes o que pediram. Eles ficaram lá, mas Deus não nos dá, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, mas eles perderam a bênção maior, irmãos. E aí diz aqui que Deus fez definhar-lhes a alma. A alma deles ficou triste, a alma deles ficou angustiada, a alma deles não ficou cheia de vida, não ficou cheia de alegria, né? Não tinham mais prazer. Eles faziam as coisas por fazer, eles faziam as coisas por obrigação. Quando se arrependiam é porque a vara de Deus tinha sido dura com eles. Ou seja, eles perderam a adoração, eles perderam o gozo, o prazer de estar na presença do Senhor. A alma deles, definhou. Tem muita gente que faz as coisas por medo, que faz as coisas por causa das circunstâncias, que adora a Deus, vai à igreja porque, eu vou lá, porque senão pode ser que aconteça isso, ou vai à igreja, ou vai buscar a Deus, ou vai ler a Bíblia, vai orar,
porque tem medo de algumas coisas, porque está sendo repreendido, porque está numa circunstância difícil. Ah, irmãos, quem faz isso, a alma está definhada, não entendeu, não compreende a graça de Deus, o Deus misericordioso, o Deus amoroso, o Deus zeloso, um Deus tremendo, um Deus poderoso. Vive nos altos e baixos das bênçãos. Não, nós não devemos viver e adorar a Deus pelas bênçãos. Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é. E quando você faz isso, aí você vai ver, vai ver realmente as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Vai ver as bênçãos de Deus acontecendo naturalmente, não porque você está buscando, mas porque você está buscando o abençoador, e esse abençoador derrama sobre nós graça e bênção e força e ânimo, nos momentos difíceis, e nós continuamos assim então. Deus te abençoe, meu irmão. Veja as bênçãos da maneira correta. Olhe para o Deus da bênção, busque ao Deus da bênção. E se Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Pode ter certeza, Deus é um Deus maravilhoso. Mas não pense que está tudo bem porque você é abençoado. Você deve manter a sua humildade, você deve manter uma disposição de adorar a Deus em toda e qualquer circunstância da sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, eu clamo a Ti, Senhor Deus, nesta manhã, para que o Senhor nos ensine, Senhor Deus, a adorar ao Senhor pelo que Tu és, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus grande, forte, poderoso, amoroso, um Deus de graça, um Deus que nos atende quando clamamos. Mas, ó Deus, é pela Tua misericórdia, não porque sejamos bons, porque sejamos melhor que outros. Nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Senhor Deus. Bendito seja o Senhor por tudo o que és e por tudo o que fazes. Louvado seja o Teu santo nome. Ó Deus, que a Tua graça esteja sobre o Teu povo. Que as Tuas misericórdias alcancem a cada um neste dia, nos seus desafios, nas suas lutas. Se há alguém enfermo, Senhor Deus, entre nós, que o Senhor esteja tocando, abençoando. E se alguém que assiste esse vídeo, Senhor Deus, e precisa de uma ação do Senhor, que essa pessoa seja abençoada, mas que reconheça e agradeça ao Senhor, não somente um dia da sua vida, mas todos os dias de suas vidas, Senhor. Nós pedimos, ensina-nos a sermos fiéis ao Senhor, como o Senhor é fiel à Tua palavra e ao Teu nome, e o Senhor tem sido fiel na nossa vida. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos agradecidos por tudo que temos recebido das Tuas mãos maravilhosas e, ó Deus, mãos misericordiosas. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e a graça de Deus seja sobre ti. Amém. Deus te abençoe.